eterna é a sua misericórdia. E a partir deste refrão, começa a transcorrer as estrofes deste salmo, que nos leva a contemplar a misericórdia de Deus. Ao longo desses dias, celebrávamos nós a paixão, morte e ressurreição do Senhor, a qual, por meio da Santa Mãe Igreja, nós fomos convidados a se purificar, a preparar o nosso coração para que assim pudéssemos celebrar a Páscoa do Senhor. E celebramos esta Páscoa, o tríduo pascal, da qual nós adentramos no grande mistério, acendemos a nossa vela no Cristo que ilumina todos os povos, no Cristo que dissipa as trevas, para que nós também possamos ter esta mesma chama, trazendo agora a imagem perfeita e semelhança de Deus, que tínhamos perdido devido ao pecado. Mas com a morte de Jesus, Ele inaugura uma nova vida, da qual nós passamos pela experiência da morte, da qual o Cristo vence a morte na cruz e devolve para nós a vida eterna. Por isso nós fomos lavados, mergulhados na água do batismo e fomos revestidos do novo Cristo. Somos novos discípulos agora decididos a estar com o Mestre e testemunhar a sua ressurreição. E ao longo deste tempo nós somos convidados a contemplar os sinais da qual Jesus realizou e realiza no meio de nós. E nesse final de semana, da qual nós dedicamos este segundo domingo pascal, nós dedicamos a festa da misericórdia, da qual o próprio Deus rasga o seu peito e mostra para nós o seu coração, a fonte de onde jorra a misericórdia, da qual nós somos convidados a beber desta fonte, para que nós sejamos misericordiosos, assim como o Pai. E quis a liturgia nos presentear com este Evangelho de São João, da qual, ao longo desta semana, nós ouvimos as aparições de Jesus aos discípulos. Primeiro, algo que nos chama muita atenção: Jesus não aparece para uma única pessoa, Ele sempre aparece para mais de uma. Ou seja, nós somos chamados à santidade para vivermos em comunidade e não isolados. E aqui nós olhamos mais uma vez para a vida dos santos, que não foram pessoas isoladas, mas foram pessoas que viveram em comunidade. Para ser santo, é preciso viver em comunidade. E ainda o Evangelho continua: as portas do lugar onde os discípulos se encontravam estavam fechadas. Ou seja, depois da morte de Jesus na cruz, os discípulos estavam com medo daquilo que os judeus poderiam fazer com eles. Por isso estavam num lugar à parte. E exatamente neste lugar que Jesus aparece e anuncia a esses discípulos a paz. A
retribua com a misericórdia, retribua com o bem. Este é o ensinamento de nosso Senhor. E ao longo do Evangelho, quando nosso Senhor promete, a partir de um sopro, enviar sobre os discípulos o Espírito Santo, aquele que vai dar o gás, aquele que vai impulsionar os discípulos a mais não ter medo, mas para sair de suas casas, para anunciar que Cristo ressuscitou, que Cristo está vivo, e mostrar para o mundo a misericórdia do Pai. E nós, os discípulos hoje, somos convidados pelo próprio Deus a anunciar a sua palavra. Abramos o nosso coração, meus irmãos. Aquilo que tem de mais sagrado do próprio Deus, Ele revela a nós o seu coração. Que ao longo deste tempo, Ele tem revelado a nós a sua intimidade. E se nós queremos ser pessoas carregadas de misericórdia, precisamos beber desta fonte rica em misericórdia. Assim, seremos misericordiosos. Bem-aventurados os que creem sem ter visto. E Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos. E aqui nós deparamos com situações que acontecem em nossa vida. Passamos por momentos difíceis, momentos de tribulações, momentos de perdas. E muitas das vezes nós não somos fiéis ao Evangelho, não somos fiéis de fato e não professamos a nossa fé, porque nós damos as costas para Deus. Porque a partir da experiência terrena, cria em nós diversas perguntas que nos levam até mesmo a pensar na existência de Deus. Que possamos nós, meus irmãos, a partir das experiências terrenas, possamos nós testemunhar a nossa fé, sem ver, mas perceber que o Cristo está presente conosco, que o Cristo está presente em nossa vida, no nosso caminhar. Tenhamos a mesma fé, que depois que Tomé viu o próprio Cristo, tenhamos também esta fé, sem ver, mas acreditar que Cristo está presente em nós. É domingo da misericórdia. Precisamos nós também exercer a nossa misericórdia, para que assim possamos de fato levar o nome de Jesus em toda a terra. Que assim possamos de fato testemunhar o seu Evangelho e fazer com que Ele